bom dia a todos e todas, ou todas e todos. Eu, com uma enorme satisfação, eu vou abrir aqui muito brevemente o nosso segundo FAO Encontros, desse segundo semestre deste ano enlouquecido de 2020, discutindo, onde nós vamos ter a oportunidade de discutir um dos temas, não o único, mas um dos temas que transformou esse ano num ano inesquecível, intenso e inédito, para o bem e para o mal, que é o livro da professora Gisele Beigelman, Corona Vida, Pandemia, Cidade e Cultura Urbana. Não só nós vamos ter a oportunidade de ouvir a professora Gisele, uma colega nossa que tem uma atuação pública fundamental, como artista, como intelectual, e que traz, num diálogo potente e bastante específico da sua própria atuação, para o cotidiano da faculdade, um contato, uma interface, uma troca muito grande entre as questões e os temas que nós discutimos na FAO, com as questões, os temas e as dinâmicas colocados pela sociedade, produzindo isso que é um dos maiores objetivos da universidade, que é, sem perder a sua qualidade, a sua especificidade na produção do conhecimento, ser capaz de um contato e de uma interface cotidiana, permanente, potente, com diversos aspectos da sociedade. Para fazer essa discussão, a gente tem aqui como debatedora a Fernanda Barbara, que foi nossa aluna da FAO, minha aluna, numa das primeiras turmas que eu tive a oportunidade de dar aula na faculdade, quando eu comecei há bastante tempo atrás, hoje uma arquiteta importante, também professora da Escola da Cidade, e que também, a partir da sua prática profissional, tem uma dinâmica política de atuação e de diálogo com questões da sociedade, e como moderadora, nossa colega Nilce Aravecchia Botas, também uma colega recente na FAO, mas nem por isso menos conhecida e reconhecida entre nós, então eu tenho certeza que a presença dessas três colegas, dessas três mulheres, num tema tão contundente, tão contemporâneo, será fundamental para a gente ter uma manhã instigante, desafiadora, mostrando o melhor e o mais inesperado e qualificado que a universidade é capaz de produzir. Muito obrigada a vocês três, muito obrigada por mais uma vez participarem com as competências individuais das iniciativas institucionais. Nós precisamos disso, a universidade é feita disso, e eu queria agradecer muito a vocês e dizer da satisfação de poder ouvi-las e compartilhar e aprender um pouco, e agradecer ao público que nos escuta, dizendo que quem não puder escutar, o programa fica no nosso canal do YouTube, não é isso, Nilce, gravado, disponível para acesso. Então, muito obrigada, é uma satisfação enorme, e eu passo para a Nilce, que então começa aí o nosso FAO Encontros de hoje, Corona Vida. Um beijo para vocês e muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Lana, por essa apresentação tão gentil. E eu queria agradecer enormemente o convite da Gisele, que me chamou um pouco para mediar essa conversa, que eu entendo como um bate-papo, a partir dessa contribuição absolutamente necessária que ela dá, a partir do seu livro, Corona Vida, Pandemia, Cidade e Cultura Urbana, que aborda os impactos do coronavírus na cultura e no cotidiano das cidades, pensando na supressão do espaço público, nos novos formatos de ativismo por meio das redes sociais, né? A ideia da pandemia das imagens, de lives, de memes, a vigilância molecular do novo normal, com todo o sistema de monitoramento dos deslocamentos, né? São alguns dos temas que ela aborda no livro, que foi resultado de uma série Corona Vida que ela foi escrevendo ao longo dos meses de março e de abril na revista Select.
E eu tenho a imensa satisfação de dividir essa mesa, além da professora Gisele, minha colega, no Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da FAUSP, também com a Fernanda Barbara, do escritório UNA Valentim Barbara, Barbara Valentim, e a professora da Escola da Cidade. Então, eu dou as minhas boas-vindas, as duas, e vou repassar para a Gisele, que vai falar um pouco para a gente, rapidamente, apresentar o seu livro, falar um pouquinho do processo de criação e de escrita que deu origem a esse resultado, né? E depois a Fernanda, então, entra para fazer uma primeira questão e a gente começar a nossa conversa nessa manhã de hoje. Muito obrigada, Gisele, pelo convite, uma satisfação enorme estar com vocês duas aqui. Obrigada, Fernanda, também. Bom dia a todos e todas. É mais do que uma alegria dividir esse espaço com a Fernanda e com a Nilce, passada essa introdução tão generosa da professora Ana Lana. De certa forma, esse longo ensaio, que não acabou nesse livro, eu não parei de escrever Coronavida, acho que em nenhum momento dessa pandemia. É um livro que sintetiza, me parece, alguns pontos da experiência cultural do coronavírus. O livro é como eu dizia há pouco, um longo ensaio que não tem hora nem data para acabar, infelizmente, porque me parece que essa discussão do pós-pandêmico o pós-pandêmico é agora, o coronavírus já transformou uma série de práticas sociais e exacerbou uma outra série de tendências de vigilância e controle que já vinham se ensaiando nessa experiência algorítmica que nós estamos vivendo. O que me parece mais interessante de comentar aqui, além dos aspectos que a Nilce já introduziu, é que esse momento da Covid-19 está enunciando algo que eu e vários outros teóricos defendemos há pelo menos uma década e meia, é que não há um mundo virtual e que essa dimensão do processo de digitalização da cultura tem que ser compreendido como uma dimensão da experiência urbana do século XXI como um todo, onde não só uma série de desigualdades e também de potências criativas se projetam, mas outras formas de controle, exclusão e também de potências criativas são definidas. No mínimo, isso já permitiria que nós chamássemos o coronavírus de uma experiência laboratorial do capitalismo cognitivo, ou capitalismo de plataforma, ou capitalismo de interface, ou capitalismo fofinho, como eu tenho insistido, pelos seus mecanismos de cooptação a ser pensado e problematizado nesses termos. Bem sinteticamente, o livro ele reúne uma série de ensaios que, como já foi dito, começaram a ser publicados na revista Select imediatamente a partir do início do isolamento social em março, e a série terminou em abril, quando se completaram aí os primeiros 40 dias dessa quarentena, que já tem que mudar de nome, né? Porque 40 dias já foi há muito tempo, mas que foi se desdobrando em uma série de aspectos que o livro vai cobrindo no registro
da perda do espaço público até essa explosão do contexto de um cotidiano algoritmizado que nós estamos vivendo e mediado o tempo todo pelo formato em que estamos nós aqui, pelas imagens que se tornaram um grande ambiente não só de comunicação, mas de vida dos nossos últimos meses. O livro nesse sentido, um ensaio em processo que vai mapeando, conforme os acontecimentos ocorrem, as direções que essa experiência do isolamento social tem configurado na nossa compreensão e experiência de cidade. Com isso, acho que eu introduzo minha parte. Maravilha, Gisele. Eu vou passar, então, para a Fernanda, que vai fazer uma primeira questão, uma primeira reflexão sobre o livro, né? Enquanto isso, também a gente espera que o pessoal que está acompanhando, que está assistindo, também se manifeste, faça suas questões aí pelo chat do nosso canal do YouTube. E eu vou aproveitar nesse momento que eu vejo que tem bastante gente assistindo para dizer para as pessoas que estão acompanhando, para fortalecer o nosso canal da FAO, esse canal institucional que está promovendo esses eventos, geralmente nesse semestre, às terças-feiras pela manhã. Nós também daremos início a um outro programa de lives que vai acontecer a partir do dia 14, por volta de 5 da tarde, né? Então, também solicitamos aí que todos fiquem atentos, que curtam o canal e que, se possível, compartilhem a nossa produção de conteúdos aqui, num momento que isso é fundamental, em que a universidade está sendo atacada pelo projeto de lei enviado pelo governo Dória à Assembleia Legislativa, né, que extingue autarquias e empresas estaduais e que atinge diretamente o financiamento do ensino público e atinge diretamente o financiamento da pesquisa, porque compromete os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e, portanto, para quem está nos assistindo, uma maneira de nos apoiar, de ajudar o papel da universidade, o reconhecimento público dos agentes do ensino público, da universidade e da produção de conteúdo da universidade, da produção de conhecimento. Uma forma de nos ajudar, de reconhecer esse trabalho, reproduzindo esses conteúdos e nos ajudando a combater esse ataque que vimos sofrendo aí no decorrer de todo esse tempo, e que nesse momento da pandemia, a reflexão da Gisele bem aponta isso, o papel fundamental da universidade, desses agentes, na reflexão sobre o que vem acontecendo, né? Então, depois dessa propaganda que eu fiz aqui, né, uma propaganda que eu acho que é absolutamente legítima, eu vou passar para a Fernanda para a gente dar seguimento à nossa discussão. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer muito por esse convite, à FAO, também à Escola da Cidade, editora da Escola da Cidade, poder estar aqui discutindo, debatendo, né, esse livro que é, no meu entender, da maior importância. Eu queria começar parabenizando, não é só de uma maneira protocolar, né, mas parabenizando a editora e, sobretudo, a Gisele por essa publicação, né? Por quê, né, pessoal? Eu acho que, assim, a questão dessa produção, dessa escrita, como se diz, no calor da hora, e numa hora como essa, né, de tamanha dificuldade, de isolamento, uma dificuldade enorme de reflexão sobre os sentidos, né, e os significados do que de fato está ocorrendo, é de um valor inestimável. E como a Gisele vem apontando, acabou de comentar, inclusive, né, é um texto, esse texto publicado agora pela editora da Escola da Cidade, ele é fruto de uma reflexão continuada,
que ela vem fazendo ao longo dessa pandemia. E com publicações na Select, com estudos para a FAUSP, com textos para o jornal, enfim, para a revista Piauí. Então, eu acho que assim, a Gisele, dentro desse panorama tão carente que a gente tem de reflexões teóricas sobre a cidade, né, e nós aqui no Brasil, em São Paulo, que estamos vivendo uma condição ímpar, né, dessa dupla pandemia, essa contribuição é realmente enorme, das novidades, das questões que ela coloca, vamos chamar assim, do esforço de trazer questões que nos ajudem, né? Porque ajudar a compreender é uma espécie de alívio numa situação como essa. E aí, nessa trama toda de escritas, né, e de divulgação, de reflexões coletivas, né, a gente poderia dizer que a Gisele em si é uma rede. Isso é uma coisa muito interessante nesse momento, né? Que ou seja, como é importante isso que ela, junto com a editora, está promovendo, né? Que é estarmos conectados nessa reflexão. Acho que é importante para nós arquitetos, para os alunos. A gente tem trabalhado esse tema cotidianamente nos exercícios, né, de projeto, nós estamos falando disso, inevitavelmente, né? E eu acho que é um texto realmente que é de interesse de todos, né? Eu acho que é uma leitura muito agradável e muito instigante, muito interessante, e que eu recomendaria a todas as pessoas a ler, e essa ruptura, né? Romper essas fronteiras de diálogo sobre a cidade, não estar só entre nós, mas esse diálogo com todos, assim, a gente não deve perder nenhuma oportunidade, e eu acho que a Gisele faz isso nesse texto de uma maneira exemplar, né? Então, acho que isso é um assunto da nossa conversa de hoje, né? Agora, indo para algumas questões mais específicas, o que eu queria... A Gisele começa, né, acho que está nesse primeiro texto para a Select, ela abre esse livro também, né, com essa frase muito contundente, né, muito esperta, vamos dizer, que diz, né, de uma maneira direta, o espaço público é a primeira vítima fatal do coronavírus, né, da coronavida. De fato, a questão das aglomerações é colocada em xeque, a própria sentido do uso do espaço público, mas o que eu queria colocar, né, é que a gente vem assistindo, vem ouvindo várias palestras e discussões, inclusive dentro da Escola da Cidade, né, essa pandemia prolongada, ela traz uma questão que ela tem colocado em questão a própria cidade, a própria ideia de cidade. A Gisele, no início do livro, ela também se faz essa pergunta, né? Nós estamos num momento, né, AC, né, antes da AC e DC, né, antes do coronavírus, depois do coronavírus. E aí uma pergunta que eu coloco, né, colocar a cidade em questão, a própria urbanidade, né, ela faz parte desse momento de inflexão, né? O que a gente pode pensar sobre isso num país onde a gente tem graves problemas não só no território urbano, mas também no campo, nas outras ocupações do território nacional, né? Porque a Gisele, eu queria, ela traz já uma questão importante, né? Que ela vai dizer: é impossível desconsiderar que o coronavírus comprova uma velha tese aristotélica. O homem é um ser político, seu lugar é a polis, a rua, a cidade, e não atrás dela. Então, aí como que a gente vai ver que inflexão é essa, né? Eu acho que essa poderíamos desenvolver aqui. E já vou emendar numa outra questão, né, que apesar de um ponto de inflexão, que acho que de fato a gente vive, o livro nos ajuda a entender o que caracteriza
essa novidade, vamos dizer, né? Por outro lado, nós estamos vivendo um momento, acho que isso é fácil de perceber, né, que joga luz também nos velhos problemas, né? Eu acho que se faz, e nisso a gente tem um tema, né, a gente pode, acho que é muito claro que a questão da visibilidade é um tema, né? Nós, ao mesmo tempo, estamos distante, nosso olhar se recua da cidade, se afasta, ao mesmo tempo as coisas são de uma visibilidade enorme, elas estão jogadas na nossa cara, né? A gente, os problemas, os velhos problemas também se revelam de uma maneira mais contundente, né? Tanto as questões do transporte público, né? O transporte público é colocado, é um perigo, né? Nesse momento pandêmico. A questão da falta de moradia, das pessoas que não têm, de fato, casa, do problema das pessoas que têm uma moradia precária, onde a questão do isolamento social é extremamente complexo ou impossível, né? Vamos dizer, todos os problemas de exclusão, eu acho que depois a gente poderia abordar esse problema, né? A hora que a gente está nesse momento de conversar de casa, né? Os processos de inclusão, eles estão complicados, né? Eles estão complicados, porque nem todo mundo pode falar da sua própria casa, nem todo mundo deseja falar da sua própria casa. Eu acho que isso é um tema também que a gente pode depois, que a Gisele vem colocando de uma maneira muito, muito interessante, podemos abordar numa questão particular, que é a mudança da conotação da privacidade, né? Mas, dentro dos nossos velhos problemas, eu não queria deixar de mencionar também esse problema, essa questão que a gente tem visto veiculada, né, que é a questão da ampliação da violência doméstica. Tem os dados são diversos, né, gente? Tem muitas informações que dizem o isolamento social, ele acarretou uma dificuldade de comunicação, de informação sobre casos de violência sexual e de violência doméstica de uma maneira geral, né? E tem alguns dados que dizem, durante a pandemia, os atendimentos da Polícia Militar às mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9% no estado de São Paulo, né? Um dado aí da Agência Brasil. Mas um outro, eu vou, na verdade, fazer uma ampla pergunta, no fundo, para dar aí a oportunidade da Gisele se debruçar, né, ou aprofundar as questões que ela achar mais interessantes. Mas eu queria, antes de passar a palavra para ela, justamente, veja, além dessas questões que a gente consegue ver de forma mais visível, disso que a gente não está conseguindo ainda caracterizar de uma maneira precisa, e o livro tem nos ajudado nisso, o que é essa inflexão, o que nós temos quais são os nossos velhos e novos problemas, nossos velhos e novas questões, né? Um outro tema que vem junto, né, nesse distanciamento social são os instrumentos que a gente tem para olhar a cidade. Os novos instrumentos que a gente precisa ter para perceber, de percepção, de diagnóstico, de análise, né? Como a própria Gisele já comentou, e o livro abarca questões muito interessantes nesse sentido, né? Que são essas redes de informação digital, que eu acho que hoje está todo mundo, né, dos pés à cabeça, envolvido nisso. Isso é antigo, mas é novo também, novo na sua extensão, como ele está ocupando as nossas vidas, né? Então, essa ampliação é, de fato, uma novidade, né? As lives como novas ferramentas de comunicação, e nesse sentido de quais são os instrumentos que nós temos novos que a gente precisa para olhar a cidade, eu acho que também essa atividade docente, né, os alunos nos ajudam muito a perceber isso, né,
Estamos pensando muito junto com os nossos alunos. Veja, estamos nesses exercícios de projeto, de pensar a cidade nesse momento, né? Tem, por exemplo, uma equipe, eu gostaria até de citar isso, porque eu achei, de fato, muito interessante, que trouxeram como instrumento de observação da cidade as câmeras da CET, que estão implantadas pela cidade de forma permanente, que a gente tem acesso pela internet, né? Então, nós estamos sendo obrigados a nos debruçar sobre esses novos instrumentos de percepção da cidade, né? Como o Street View ganha um novo potencial de análise, né? Os passeios possíveis de bicicleta em lugares que são mais acessíveis e que permitem alguns registros fotográficos de desenho e etc. e tal. Mas além desse, que a Gisele se debruçou, é a questão do som, o som da cidade. Ela desenvolveu uma pesquisa também muito, muito interessante, uma questão abordada no livro também, que é a questão do janelaço, que o que a gente pode entender nesse momento, né, da pandemia, do momento político do Brasil, né, através do som, através da sonoridade. E nesse sentido, quando a gente chega à questão do som, nós não estamos mais falando só da questão de instrumentos de compreensão da cidade. A gente está falando também do outro lado, de quais são as novas formas, né, que a sociedade civil, que as pessoas estão tendo de falar, né, de se comunicar nesse momento dessa longa distância social, dessa longa quarentena, né. Então, é isso que a Gisele chamou, né? Todo mundo assistiu esse momento que agora, infelizmente, está em decadência total, que são os janelaços, essas nossas manifestações contra o governo pela janela, essas manifestações coletivas, né, que ocorrem, que ela chamou das janelas desobedientes. Isso é parte de um estudo aí, de uma pesquisa feita na FAO. Eu acho que seria muito interessante a Gisele falar sobre isso. E somada a isso, ter essa questão do bate-sinal, né? Que é uma outra forma tanto de compreensão, mas também de manifestação, que são essas projeções, né, de protesto, que a cidade, os edifícios, né, estão amparando, né, essas projeções, que é uma forma de ativismo. A Gisele faz um histórico, né? Ela vai buscar um pouco, acho que é um momento do livro muito interessante, ela vai fazer buscar alguns momentos importantes onde isso aconteceu, né? Onde isso já se manifestou como forma de ativismo, e também vai mostrar o que tem novidade nesse momento, né? Que é uma coisa de abrangência nacional. Ela diz: no Brasil da pandemia, o sinal luminoso funciona como uma espécie de grito de socorro e mecanismo de protesto. Então, eu encerro aqui essa minha longa pergunta, deixando, sobretudo, essa questão, né, juntando os velhos e os novos problemas, essas janelas desobedientes, somadas aos bate-sinais. O que a Gisele tem aí a nos dizer sobre essas novas redes sonoras, visuais, que a cidade tem colocado nesse momento tão particular que a gente está vivendo? Era isso, Gisele, obrigada. Gisele, antes de você responder, né, essa leitura super cuidadosa, aprofundada que a Fernanda fez, né, eu acho que ela faz uma explanação de várias questões que são questões centrais na sua reflexão, né? Antes de você responder a ela, eu vou juntar ainda uma pergunta do Ricardo Irata, que está participando aqui do nosso chat, em que ele coloca assim: as grandes cidades e metrópoles foram postas em xeque? É possível pensar uma cidade ausente de aglomeração e mais de isolamento social e espacial? Eu acho que eu também vou dar uma complementada aí na discussão que o Ricardo coloca. Eu queria também agradecer a todo mundo que está se manifestando, a Carolina Yasui também dar os parabéns para você, Maria das Graças Coronato, todo mundo aqui
se manifestando e te dando os parabéns pela reflexão, pelo trabalho, e junto com essa questão que o Ricardo coloca, eu vou emendar aí na fala da Fernanda e vou pensar o seguinte, a gente vive um momento muito paradoxal, e eu acho que a tua reflexão, ela traz isso. Por um lado, a pandemia, em grande medida, ela coloca em xeque a forma de aglomeração metropolitana e coloca em suspenso essa ideia das grandes aglomerações, das grandes manifestações públicas. Por outro lado, essas outras manifestações, como a própria ideia do janelaço, os sinais na janela, eles colocam que essa dimensão pública, política da vida na cidade, ela está muito latente nas pessoas, e as pessoas querem, de alguma maneira, ainda expressar isso. Então, acho que é uma reflexão minha aqui, engatando aí na fala da Fernanda, que eu acho que foi incrível e dá uma bela abertura para essa nossa conversa. Vamos lá, Gi. Bom, eu agradeço aí a introdução, Fernanda, e complemento já da Nilce e essas perguntas vindas do chat. Uma questão que eu acho que é um ponto de partida para a nossa reflexão aqui é pensar que não por acaso, e eu acho que ela me leva aí a pensar a questão do espaço público, que é muito maior do que só a rua, é a dimensão daquilo que nós podemos partilhar e daquilo que nós podemos contestar. E não é por acaso que esse ensaio é gestado e tem a sua primeira saída numa editora universitária e é gestado a partir das reflexões que eu venho fazendo com os meus alunos dentro da universidade pública e pensando formas de agir no espaço público, de intervir durante a pandemia ou sem pandemia, com isolamento e sem isolamento. Então, antes de bom dia, boa tarde, boa noite, e antes de responder às questões tão importantes, vamos frisar que é não ao PL 529, porque esse projeto de lei que confisca a USP, a Unesp, a Unicamp, a FAPESP, atinge não apenas as universidades em si, mas o maior patrimônio público do Estado de São Paulo e um dos maiores patrimônios que nós temos no Brasil. Uma das questões que a Covid-19 deixou muito claro é que se alguém pode te salvar é a universidade pública. Se você for ver nos jornais, na televisão, quem está sendo chamado a discutir, pensar e apresentar soluções para essa crise, elas estão vindo da USP, da UFRJ, da Unicamp, da Unesp, e isso é fundamental. Então, não ao PL 529, que ainda leva junto uma série de outras fundações e instituições fundamentais da nossa vida pública. E não me parece fortuito que essa gramática neoliberal ela se expresse com tamanha ligeireza em tempos de confinamento. Dos dados que vocês já frisaram várias vezes é a supressão do espaço público, não como espaço idealizado de que todos se encontram e dividem o seu lanche nas praças, mas sim o espaço público como o espaço da dissidência, o espaço público como encontro com o indeterminado, com o imprevisto e como o espaço de contestação. Então,
esse nosso isolamento da rua, obviamente, ele favorece a uma série de desgovernos e desmandos dos quais nós estamos sendo testemunhas, porque ele é, de algum modo, blindado da possibilidade das greves, dos protestos públicos, das aglomerações, das passeatas. Então, essa questão da supressão do espaço público, não por acaso ela abre o livro, mas ela me parece uma das questões nevrálgicas do isolamento social. Ela consagra, no seu modelo de teletrabalho, migração para a tela, por um lado, uma série de exclusões sociais, que vem aí do famoso digital divide, né, essa divisão do digital, quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso, mas aprofunda esse fosso em outras direções, porque se nós pensarmos que todo o monitoramento da pandemia é feito, como o próprio governo do estado mostra no portal da luta, o Estado de São Paulo contra o coronavírus, é feito a partir do monitoramento dos celulares dos seus habitantes, e depois a gente conversa assim, alguém foi consultado se pode ser monitorado ou não, mas depende também dessa nossa consensualidade com a doação de dados, é esse monitoramento que permite ao Estado dizer estamos com 43% de respeito ao isolamento social no Estado de São Paulo. Ora, a primeira pergunta é, bom, e como é que vocês estão monitorando aquelas pessoas que não têm celular, né? Muito embora o clichê de o Brasil é um dos países mais celulados do mundo, de fato nós temos 1,5 celular, pelo menos por habitante, essas linhas estão concentradas em alguns setores. Então, pensar que existe uma população que é invisível aos olhos do Estado, porque ele já voltou as costas a essa população há tempos e que passa a ser potencialmente não computável, ao não ser computável, ela é também a mais vulnerável ao contágio, e ninguém sabe ao certo como é que está sendo esse movimento da pandemia, por exemplo, entre os moradores de rua da cidade de São Paulo e das outras grandes cidades. Então, o espaço público ele é fundamental, não só porque ele é a nossa vida social, mas porque ele é um espaço do imprevisto e do confronto. E sim, acho que essa supressão faz com que essa era do capitalismo fofinho, onde a gente tem essa impressão de que nada dói, né? E não é à toa que toda a iconografia da internet hoje, ela é toda redondinha, azulzinha, rosinha, e tudo remete a um universo muito infantil, né? É Google, Yahoo, tudo é um Gugu Dadá feito para ser transversalizado e para enunciar essa ideia de que o mundo não dói, e a vigilância da Covid leva isso ao limite, né? Quando nós pensamos na câmara térmica, e é essa vigilância molecular, né? Nós estamos sendo vigiados, por um lado, os que podem ficar em casa e os que podem se deslocar com celulares pelo seu rastro aí no espectro da comunicação, e nós estamos sendo também os que podem transitar nos horários pré-definidos de consumo, estamos sendo monitorados também a partir daquilo que nós não temos o mínimo controle, que é a nossa fisiologia, né? Que é as câmeras térmicas, os termômetros de arminha
depois a gente pode falar nisso, assim, porque isso é uma das coisas que mais me perturba. Que ideia é essa de fazer um termômetro em forma de arma, onde, como o Poverilho não está conosco num momento desses, para discutir esse tipo de design, que também é sintomático dessa naturalização de uma ciência militarizada. Nós não podemos esquecer que as câmeras térmicas elas são usadas historicamente para controle de fronteiras e elas são derivadas do sensoriamento remoto que vem aí no pacote da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Portanto, discutir esse nível da perda do espaço público implica, do meu ponto de vista, nós pensarmos no o que a experiência do coronavírus, ou por que ela é tão cruel para a nossa ideia e aos nossos ideais de cidade, porque ela pressupõe a privatização da vida em todas as suas instâncias. Né? Esse monitoramento, por exemplo, feito pelo Estado, eu repito, ele é feito em conjunto com as operadoras. Isso é bom? Bom, por um lado, sim, porque permite visualizar de forma rápida, por exemplo, o isolamento social em determinadas classes. Por outro, ele implica que a discussão da lei de proteção geral dos dados, que é uma lei brasileira que deveria ter entrado esse ano e já ficou para o ano que vem, ela é mais que urgente e ela precisa, desde já, ser atualizada. Nós não só queremos saber quando os nossos dados são coletados, e eu sinto dizer, privacidade é uma questão que morre junto com o século XX, privacidade tal qual nós entendíamos, como essa confluência com a intimidade. Nossos dados são coletados, não tem como a rede funcionar sem a doação voluntária e involuntária de dados, porém, esses dados são corporativizados e nós temos que ter na nossa pauta política, nessa discussão do espaço público, o direito de saber não só quem coleta os nossos dados, mas para quê e para onde possivelmente esses dados migrarão e o que eventualmente poderá ser feito com eles. Eu termino essa resposta, antes de comentar os janelas desobedientes, é que nós precisamos incorporar a dimensão digital, não como esse mito do virtual, como algo que fica do outro lado do espelho. Ele é uma dimensão da nossa experiência de cidade. Quando o metrô de São Paulo, quando uma licitação, como ocorreu no começo do ano, milionária, de quase 59 milhões, de um conglomerado francês e ganha uma licitação para instalar, por exemplo, câmeras de reconhecimento facial no metrô, antes de nos perguntarmos, nossa, como foi feita essa licitação, quem tem capacidade para fazer isso, a pergunta tem que ser, bom, será feito o reconhecimento facial com que imagens, quais são os primeiros bancos de dados que vão alimentar esse treinamento? Nossa, eles vêm da Polícia de São Paulo, das nossas carteiras de identidade. Pode você não ter carteira de identidade? Não, não pode. Então, agora, alguém, em algum momento, perguntou, deixou claro que as suas imagens alimentarão esse sistema de vigilância? Tudo isso é uma amostra do poder tentacular de privatização do espaço público que a algoritmização do nosso cotidiano implica e o quanto a Covid-19 exponencializa essa experiência. Sim, é verdade que eu continuo acreditando nessa brilhante
filosofia aristotélica da perspectiva de que nós somos animais políticos, isso quer dizer que o nosso lugar é a cidade e não atrás da janela. Mas no momento que nós somos privados disso, nós somos obrigados, de certa maneira, a criar canais de extroversão das nossas insatisfações e maneiras de contestar esses sistemas que nós precisamos aprender a ver, porque eles já nos olham. Daí a relevância que eu dei em vários momentos aí ao longo desse primeiro semestre aos janelaços, e que eu insisto em não chamar de panelaço, porque o panelaço foi uma estratégia muito usada durante os movimentos que levaram ao impeachment da presidente Dilma, que completou agora aí um ano do golpe, 31 de agosto, e num momento em que as pessoas podiam ir para a rua e protestar, então elas escolheram que elas iam protestar de casa. Nós não, nós estamos protestando de casa porque nós somos conscientes que não estamos diante de uma gripezinha, que o mundo não pode se dividir, como o nazismo queria, entre atletas e corpos frágeis e passíveis de serem corpos matáveis. Então, a gente tem que arrumar algum lugar de contestar. Daí a relevância dessas projeções, e foi um pouco nesse espectro, já encerrando, porque tem muitas perguntas aí interessantes, que o projeto Janelas Desobedientes nasceu dentro da sala de aula, numa disciplina em que eu havia dado uma aula presencial e logo na semana seguinte já estava decretado o isolamento social, ao qual a USP e a FAO, obviamente, aderiram sem questionamento, porque nós sabemos que ainda é a única forma de controle de propagação das doenças. E nós fomos percebendo que, óbvio, a intervenção via imagem pelas janelas do Projetemos e com toda a pedagogia que traz de como produzir imagens e veiculá-las a partir das suas janelas era uma tática, mas que registrar visualmente aquilo que na época ainda era a quarentena, e hoje é muito mais que isso, implicava algo além do registro fotográfico, porque nós sempre faríamos as mesmas imagens dos mesmos pontos de vista. E na nossa discussão, numa disciplina da pós-graduação em design aqui da FAO, eu comentei que um dos sintomas desse isolamento social, na minha quarentena pessoal, eu moro no centro de São Paulo, foi perceber que eu gravei um programa da Rádio USP de janela aberta e isso não havia sido um problema, quando sempre as minhas gravações na rádio têm que ser feitas de madrugada, porque aqui tem muito ruído. E um aluno que não estava no centro de São Paulo, e sim Hermelino Matarazzo, comentou, olha, acho que você está equivocada, porque essa associação entre quarentena e silêncio é muito relacionada a determinados bairros da cidade. Aqui, onde as pessoas estão na rua, porque a casa é muito pequena, o barulho aumentou muito mais. E como as pessoas, isso nós fomos percebendo, foram perdendo seus empregos, porque elas não têm condição não são todo o mercado que pode ser absorvido pelo teletrabalho, aumentou sobremaneira o ruído, as festas, o funk na rua, as igrejas evangélicas, e nós decidimos, então, que cada um coletaria, nós definimos algum horário, e durante 3 meses nós coletamos sons das nossas janelas, que são absolutamente distintos. E fomos percebendo também, porque
entre os 3 horários era um extra se ocorressem janelaços, que isso vinha numa curva, infelizmente, descendente, e é nesse ponto que eu me convenci que sim, a perda do espaço público, de estar na rua, de contestar, é muito grave, porque ela inibe a nossa capacidade de protesto. E esse projeto foi reunindo vários experimentos e discussões que nós fizemos ao longo da pandemia. Está sendo muito interessante confrontar agora, isso ainda, nós acabamos de colocar o site no ar, ele está em teste, janelasdesobedientes.art.br, e não disponibilizamos ainda o nosso banco de dados, e está só parcialmente a partir de uma plataforma em que se experimenta vários sons ao mesmo tempo. Mas está sendo muito interessante analisar esses dados agora, à luz da pesquisa que o Lab Cidade vem fazendo sobre mobilidade. Então, tudo isso indica, primeiro, que a universidade pública tem uma função essencial nesse nosso contexto, que a privatização do espaço público implica pensar a privatização da vida que a algoritmização do cotidiano nos traz. E, por último, que a arte tem uma potência de tensionar as questões em gestação que ficam muito evidentes a partir tanto de ações como do Projetemos, que tem uma escala absurda, falar em escala nacional no Brasil é falar numa dimensão continental, não é? Assim, é algo que envolve muitos milhares de pessoas. E pensar na capacidade de outros indicadores sociais, que, por exemplo, o monitoramento por celular ou não dá conta, e que podem complementar os dados aí científicos. Os nossos são mais de marcadores, né? O som, acho que na nossa pesquisa funciona mais como um marcador social, podem levar a outras perspectivas de análise que vêm sendo feitas de forma mais científica, como, por exemplo, essa pesquisa do Lab Cidade, que inclui também com a contrapartida dos dados de hospitalização com a camada da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Bom, Gisele, só uma coisinha que me pediram para lembrar aqui, o link está disponível para download grátis na descrição do nosso evento de hoje, tem o link, mas basta entrar em Escola da Cidade, clicar em editora, que vocês já encontram. E com isso, eu finalizo só agradecendo não só à Escola da Cidade como um todo, mas particularmente aos meus editores, todos nesse processo, desde a Select, Piauí, Folha, N-1, mas, em particular, a edição corajosa, vigorosa e paciente. Vocês não têm ideia do que é trabalhar comigo na produção de um texto que vai e volta, aí pessoalmente ao Fábio Valentim e a Marina Rago, que foram meus grandes companheiros de viagem nesse livro. Maravilha, Gisele. Eu acho que eu queria só... Nilce, posso só completar a informação? Só lembrando, queria lembrar que esse livro ele faz parte de uma coleção, né, da editora da Escola da Cidade, que se chama Outras Palavras, e que todos os livros da coleção já estão no site da escola para download, e são sempre são livros pequenos, com temas muito atuais, e que, então, aí eu convido aí todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo a aproveitar também essa oportunidade, não deixar de baixar o livro da Gisele, né, que eu acho que espero que essa nossa fala os incentive a isso, né, mas também lembrar que os outros livros da coleção
também estão lá no site disponíveis. É isso. Obrigada. Maravilha. Eu ia relembrar também o aviso aí para quem está nos acompanhando para poder baixar o e-book. E eu acho, Gi, que na sua fala final, você, em grande medida, respondeu a questão do Gabriel Carvalho aqui, que colocava se a crise do coronavírus colocava em xeque os planos de urbanização das favelas, né, pensando na questão da necessidade de distanciamento social. Eu acho que, em absoluto, ele coloca novos problemas, coloca a necessidade da gente olhar para outros dados. No caso do levantamento que o pessoal do Lab Cidade vem fazendo, com a coordenação da Raquel Ronick, da Paula Santoro e de todos os outros pesquisadores que estão ali à frente do Lab Cidade, eles estão mostrando que o grande índice de contaminação está muito mais relacionado aos grandes deslocamentos do que necessariamente às aglomerações das favelas, né? Porque são os tempos de deslocamento, muito tempo dentro de uma aglomeração específica, que é o que está indicando aí que gera maiores índices de contaminação. Então, eu acho que o que a gente talvez precise pensar é exatamente em relação a esses mega deslocamentos pendulares em relação à cidade, né? E, nesse sentido, eu já vou engatar o que eu acho que é um problema que está, em grande medida, relacionado a isso, que é a questão, quando você fala do capitalismo que não dói, esse capitalismo dói, né? E é interessante a gente, curioso também a gente observar que o janelaço diminuiu, mas o que emergiu logo na sequência foi a manifestação na rua dos entregadores de aplicativo, que talvez seja o setor que mais esteja sentindo a dor, né? Porque toda a nossa reprodução, a nossa necessidade de reprodução da vida, que, sobretudo, a questão da mobilidade em relação à comida e à entrega de remédios, caiu nas costas desses trabalhadores absolutamente explorados, que juntam esse sistema digital dos aplicativos com essa transferência da vida, né, das necessidades domésticas da vida. Isso foi repassado para esses trabalhadores, necessidades que, por tradição histórica brasileira dessa nossa sociedade escravocrata, eram tarefas repassadas ao trabalho das mulheres, que faziam, sobretudo, o trabalho de empregadas domésticas, né? E o que aconteceu num determinado momento? As famílias de classe média, as famílias mais abastadas, aderiram ao isolamento social, e uma parte significativa dessas pessoas, não todas, é importante que se diga, mas uma parte significativa, então, dispensou o trabalho das chamadas diaristas, das empregadas domésticas. Mas, ao fazer isso, transferiu a dimensão reprodutiva da vida, sobretudo a preparação de alimentos, com a entrega de comida na porta para esses entregadores de aplicativos de bicicleta, de moto, e não, me parece que não à toa, as maiores manifestações que a gente viu mais recentes foram exatamente desses trabalhadores, né? Então, acho que eu queria um pouco que você relacionasse que eu acho que também tem relação com o que a Fernanda observou, a questão da violência doméstica. Ela também está relacionada, desse ponto de vista, ao que significou a invasão do mundo do trabalho, do que a gente chama de mundo do trabalho, que, na verdade, é um mundo do trabalho produtivo, né, por meio das telas. Então, estou aqui hoje com o pessoal aqui em casa tentando se arrumar com a comida, meu parceiro aí fazendo a comida do Francisco, né, resolvendo esses problemas com essa dimensão do trabalho que invadiu, de fato, a nossa vida e a nossa casa, mas que, de alguma maneira, a gente acabou transferindo aí para a carga desses trabalhadores. Eu não sei se a Fernanda quer complementar alguma coisa nesse sentido, né, ou se a gente já passa para a Gisele. Acho que a gente pode passar para a Fernanda para ela fazer outros comentários. Nilson, acho que a Gisele podia responder agora, e em seguida eu faço uma outra questão, intercalando aí com quem quiser mais colocar alguma coisa.
Tá ótimo. Então vamos lá, Gi. Então, eu vou começar só pela questão da dor. Eu acho que esse capitalismo fofinho, ele é ideologicamente, ele se coloca, ele desenha um mundo que não dói. Mas eu espero ter deixado claro no livro e em outros artigos posteriores a dimensão da violência social algorítmica e a questão dos raps, do iFood, que já é abordada nesse ensaio no Coronavida, que enuncia a emergência desse lumpesinato digital. Né? Eu acho que nós estamos vendo emergir uma sociedade brutal que vai se dividindo entre aqueles que podem controlar, e isso é muito pouco, esse mundo algorítmico, uma imensa massa de um precariado digital que já vem sendo alimentado por nós, professores universitários, profissionais liberais em geral, que saem dessa máquina produtiva e produtivista do neoliberalismo e dos likes, e os Turkers e os Ubers que estão ainda aí numa faixa de relativa proteção em relação a esse lumpesinato digital, que é a flor da pele, né? Está a flor da pele da brutalidade dessas relações. Então, esse capitalismo fofinho, ele é fofinho não porque ele, de fato, não dói, mas porque ele quer enunciar um mundo sem pontas. Né? Eu costumo repetir muito nas minhas aulas na FAO, no curso de design, um exercício que é reconhecer a nossa cultura material que está à nossa volta, entre o que tem pontas e não tem pontas, e estabelecer uma cronologia dessa experiência do capitalismo fofinho. E é notório como, até os anos 80, as pontas ainda estão presentes nos objetos, nas cadeiras, nas mesas, em tudo que nós lidamos. E conforme o processo de digitalização vai se infiltrando e colonizando mentes e o imaginário coletivo, tudo vai se arredondando num mundo sem pontas que potencialmente ou ideologicamente não dói, mas a violência dele é muito mais brutal. A dimensão, talvez, onde ela é de fato indolor, é na coerção da vigilância. Maximizando o que já acontecia com as câmeras da CET, que pelo menos a gente tem um retorno. Elas nos vigiam, mas nós podemos ver o que elas vigiaram. Agora, com as câmeras de reconhecimento facial, essa mão dupla não é bem assim. Né? Mas essa vigilância, ela deixa de ser a vigilância que opera na base do cacetete exclusivamente, porque ela não exclui essa violência, e essa vigilância ela se superpõe a ela, mas ela passa a ser essa vigilância que é muito mais cruel, porque ela é biopolítica. As câmeras térmicas talvez sejam o melhor exemplo de quem é e pode ser visibilizado, escaneado pelos sistemas corporativos e pelo Estado, e quem não pode, mas ela não tem contato físico, ela não é invasiva, e é nessa direção que a vigilância algorítmica, ela é muito mais eficiente, sem coerção e sem dor, ela penetra, né? Ela é porosa. Então, é nesse sentido que eu queria colocar a questão da dor. E só posso assinar embaixo, a questão dos raps é a dimensão onde essa confluência entre o processo de digitalização da cidade e a vida social confluem,
e é onde a violência do capital estruturado no teletrabalho é mais evidente. A outra dimensão é a condição feminina, não só porque a violência doméstica aumentou exponencialmente, mas porque a mulher passou a, a, a ter sobre si, com o teletrabalho, uma superposição de demandas muito maior do que aquela que já vigorava no seu cotidiano. Então, a mulher que aproveitava eu estou falando da que pode ter o teletrabalho, então é um recorte de classe bem definido, o que não a faz menos explorada, é uma outra escala de magnitude, mas que aproveitado o horário de escola dos filhos para trabalhar, agora ela não dispõe mais desse tempo, porque não existe home office. Eu insisto no livro, o que está acontecendo é uma emergência do office home. A casa virou uma célula de trabalho e para a mulher é uma jornada quíntupla. É a mulher que tem as tarefas domésticas, a centralidade da vida familiar, com todas as transformações que nós estamos vivendo, de gênero, identidade, isso ainda repercute muito pouco no cotidiano, sobra sim para a mulher a organização da vida familiar, cuidado dos filhos, organização da rotina doméstica e o trabalho em conjunto. Tem, sim, nada registrou melhor do que isso do que a Memeflix, que é uma das melhores partes aí da nossa coronavida. Então, nisso eu concordo integralmente com você e agradeço assim por levantar a bola de nós discutirmos essa questão do trabalho precarizado e dessa necessidade que o capitalismo contemporâneo inventa de um lumpesinato digital. Eu percebi aqui pelas movimentações das perguntas que chegam aqui no chat que o Bruno Moraes, que está presente, está fazendo um pós-doutorado na FAO sobre trabalho precário e fez um estudo com Turkers, que são esses trabalhadores da Amazon, sensacional. O trabalho está citado, inclusive, no Coronavida, e é algo que nós não podemos perder de vista nessa discussão. Tem várias questões aqui no chat, mas eu estou mais ou menos entendendo que o debate está, em grande medida, contemplando as questões. Eu acho que o Bruno, ele coloca várias questões, né? A Gisele fez a referência a ele. Eu acho que tem vários tópicos aqui que falam sobre essa questão da gente elaborar o pensamento sobre a desobediência para além das janelas. Eu acredito que, em grande medida, a gente está, assim, contemplando, acho que o pessoal está mais colocando questões que ajudam a gente a completar a reflexão do que propriamente novas perguntas, né? Então, acho que tá bem no jogo aqui do debate as questões que estão sendo colocadas. Agora, uma pergunta da Marina mesmo, Gi. Gostaria que comentasse também sobre a questão da territorialização das tecnologias. A nuvem não está suspensa no ar apenas. Ótimo, essa questão é excelente. Não, assim, esse capitalismo fofinho é mestre também na sua capacidade de apropriação poética da vida e das bandeiras que caracterizaram a ação hacker e ativista desde o início do movimento do software livre, né? Então, compartilhamento, a nuvem talvez sejam os expoentes nesse processo. Compartilhamento com quem, né, cara pálida? Porque eu gosto muito de um ensaio da Claire Bishop, que se chama Surveillance, que eu traduzo meio como vigilanciamento, a era do vigilanciamento, em que ela coloca que
é a partir do compartilhamento que toda vigilância contemporânea opera, e é isso que a máquina dessa vigilância indolor. Ninguém te obriga a compartilhar dados. É uma questão de visibilidade, de inserção social, o compartilhamento, ou porque você precisa de carteira de identidade, ou porque você precisa dessa dinâmica para não sumir no Google, né? Esse processo, que é o que a gente chama do capitalismo em nuvens, isso é assim, uma antinomia na própria formulação, né? Assim, capitalismo em nuvens, que coisa linda, né? É uma das, assim, se abre para muitas questões, né? Bom, enfim, o livro do nosso colega, do Guilherme Wisnik, tem esse nome, o Dentro no Nevoeiro, e um capítulo inteiro sobre essas novas nuvens. O Meta Heaven trabalhou muito sobre isso, então eu não vou pegar exatamente as questões que eles trabalham, que é com relação a essa opacidade, essa epistemologia da nuvem, e falar um pouco do que a Marina está me dando a oportunidade, que é dessa materialidade das nuvens, não só pelos servidores, mas pela brutalidade que esses processos implicam, né? Nós não podemos esquecer que, por exemplo, bom, todos nós sabemos que computadores não nascem, não são um produto natural, que eles demandam uma série de componentes que pressupõe trabalho infantil, falta de... Tem um livro incrível que se chama I, Slave, que é sobre os suicídios nas fábricas de Shenzhen. Isso foi muito noticiado uma época, mas isso não parou. As pessoas não aguentam o regime de trabalho, então a brutalidade é muito grande, mas há uma outra brutalidade que é da própria matéria, do hardware, né? Eu gostaria de lembrar aqui o exemplo da tantalita, que é um material essencial para os celulares, senão os celulares ferveriam, qualquer celular. Não adianta falar, eu não uso iPhone. Qualquer celular precisa disso para não entrar para não derreter na sua mão, né? E da onde isso vem? Isso vem das minas do Congo, que tem um processo de guerras tribais fomentado aí, catapultado pelas grandes fabricantes de celular, todas, para disputar quem é a tribo que vai se apossar das minas e alimentar essa indústria com determinadas regras mais flexíveis de extrativismo. Eu tive o prazer de dar aula com a Nilce na segunda-feira, e foi justo uma aula em que a Nilce discutiu a perspectiva decolonial, e nós entramos com a reflexão de um livro que saiu recentemente, The Cost of Connection, que é do Ulisses Merria e do Nick Couldry, que é sobre o colonialismo dos dados, que passa por essa dimensão de hardware e de software. Então, nesse sentido, falar das nuvens é falar não só dos servidores das grandes corporações que ainda dominam o fluxo dessa rede de capital, que é um assunto que tanto o Castells como a Saskia Sassen discutiram com bastante profundidade em vários textos, né? Assim, a mobilidade do capital, dos fluxos, e quanto isso cria novos centros e dinâmicas de poder. Mas é um controle também, não só dos fluxos, mas do hardware, e uma discussão política desse processo de anexação da vida ao processo algorítmico passa também pela problematização do hardware. E, de novo, artistas como o coletivo Mongrel, que é um coletivo britânico, vem trabalhando com essas questões sobre as quais uma
certa parcela do pensamento urbanístico, mas que ainda é dominante, e do pensamento econômico, resiste a incorporar como variáveis do mundo real, não do mundo digital. Esse mundo digital definitivamente não existe. Existe esse mundo em que estamos aqui com novos formatos de exclusão, acentuando exclusões que já existiam, novas violências, aprofundamento de outras, e, óbvio, com canais de criação que também são inéditos. O nosso protagonismo nesse processo também é garantido por essa capilaridade das redes, né? E é por isso que nós podemos falar e contestar. Gi, eu acho que essa sua resposta, ela contempla também uma outra questão que o Bruno tinha colocado, que é a ideia do mito, né, de que, na verdade, essa distinção entre o real e o virtual, entre o real e o digital, é um mito, na verdade, né, porque o corpo, ele está presente em todo momento, e nessa chave da ideologia do mundo digital, nós estamos sendo colonizados, né, o corpo está sendo colonizado como a última fronteira. Acho que a Fernanda quer colocar questões. Vamos lá, Fernanda. Eu queria, na verdade, aqui senti uma vontade de enfatizar uma questão que está no livro e que está nesses sucessivos textos que a Gisele tem feito, e que já foi muito falada aqui, mas que eu acho da maior importância. Então, eu queria pôr um pouquinho de ênfase nisso, apesar da gente, em todas as falas, ter passado por elas, né? Veja, a gente está passando, estamos vivendo uma catástrofe em escala, né? Em grande escala, e que é isso, da ordem de centenas de mortos, que é de fome, que é de desemprego, que é de uma brutalidade, né, na questão da violência doméstica, todas essas coisas aí, vários aspectos que foram abordados, que a gente tem abordado e assistido cotidianamente, né? Mas a questão, eu queria voltar nesse contexto, assim, muito, muito dramático que a gente tem vivido, com uma falta de perspectiva, acho que jamais vista, né? Acho que nem... Puxa, não gosto de falar isso, mas talvez nem no momento da ditadura tenha nos faltado tanta falta de, né, tenha nos faltado perspectivas, mas, enfim, acho também muito ruim esse paralelo, e não é necessário para a gente pontuar o quão dramática é a nossa situação, né? A Gisele tem apontado muito essa questão que precisamos ter atenção nessa mudança sobre a questão da privacidade, né? Ela tem chamado a atenção como essa tradicional distinção do público e do privado, a gente está num momento importante de revisão disso, né? De como a gente tem nesse momento uma diluição de fronteiras nessas questões, que é uma questão muito relevante que ela está apontando e que fala, né, como ela disse agora, ao aproveitar uma frase, né, desses novos formatos de exclusão, né? O que a Gisele está colocando, né, que não só é um momento em que a gente tem que repensar o que a gente chama de intimidade, né, como também o que ela enfatizou muito aí nessa fala anterior, né, o que é que se fala, o que é feito dos nossos dados privados, né, como eles são capturados, qual é a fonte disso e que usos, com que finalidade, que desdobramento, tudo isso vai ter. Eu quis retomar essa questão porque eu acho que dentro desse grande tema do novo significado da privacidade, eu queria dizer, ele não é um tema secundário, né? Isso que eu acho que é interessante. Ele está muito inserido dentro desses novos formatos de inclusão. No capítulo, tem um capítulo aí que ela vai chamar, né, entre bibliotecas e lives, na questão da pandemia das imagens. Isso também é algo que fala tanto de um processo de exclusão, como da questão da privacidade, dessa nova... Como nós temos que entender agora esse rompimento de privacidade, essa nova compreensão que é necessária
é necessário ter da privacidade, né? Como, inclusive, eu mencionei, né? Na verdade, como a Gisele diz no livro, né? Agora nós estamos, ela diz, o vírus nos afastou e nos tornou, na verdade, o vírus nos afastou, isso eu estou dizendo, né? E ela vai nos tornou registros visuais, né? A hora que a gente vira registro visual, acho que isso tem a ver com a pergunta da Marina também, né? A televisão, que ela vai para o interior das casas, a Gisele justamente diz, né? Ela vai para o interior das casas, mas dificilmente ela está dando voz a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós pouco estamos vendo a casa, o interior da casa das pessoas que têm um problema de moradia, que têm uma dificuldade, que inclusive podem, acho que isso não pode ser uma afirmação, na verdade, mas elas podem não se sentir confortáveis. Todo mundo pode, não é só as pessoas que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que essa discussão ela é bastante importante, porque ela trata de uma nova conformação da privacidade, de desdobramentos que isso tem, né? Porque, sobretudo, me parece nada republicano esse negócio de estarmos falando com a nossa casa atrás, da gente dar aula dentro das nossas casas, trabalhar também com esse cenário, né? A vida pública ela é constitutiva de um processo da democracia, de processos da gente caminhar por uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Então, isso tudo está dentro de um grande pacote de problemas que nós estamos vivendo, né? A Gisele diz aqui, então, não tem moradores de comunidades e periferias quase não são chamados, né? Não só por esse motivo, mas o fato é que essa pandemia de imagens, como a Gisele chamou, ela está dentro desse saco, né? Dessa questão que tem que ser reequacionada e que a gente tem que entender como ela está, que interferências ela vai ter na vida da cidade, na vida das pessoas, sobre a questão da privacidade. Queria pontuar, não sei se a Gisele quer dizer mais alguma coisa sobre isso, mas eu acho que ela é uma questão fundamental, que está levantada no livro, que tá nessas diversas falas que ela tem feito. Eu queria comentar rapidamente a fala da Fernanda, antes de passar para você, que eu acho que tem uma questão do Sérgio Mota sobre a diferença entre o que é a situação metropolitana e a situação nas cidades pequenas e médias em relação ao problema da pandemia, né? Que talvez nessas cidades pequenas e médias eles não sintam tão de perto o problema das aglomerações, né? Dessa transmissão por via das aglomerações. Mas a gente tem visto que essas cidades também estão sofrendo com a disseminação da doença e, por outro lado, acabam sendo afetadas pelo que se conforma, como a Fernanda está dizendo, como a dimensão imagética e hegemônica dessa crise, né? E aí eu acho que volta no debate que a gente fez na segunda-feira sobre a ideia de uma heterogeneidade estrutural, que é a ideia da produção das diferenças que está no cerne do que é o próprio sistema que divide para explorar, né? Então, só para complementar aí a reflexão da Fernanda e jogar para você. Eu acho que tem, na dimensão algorítmica, Sérgio, eu vou começar por isso, eu acho que não tem diferença entre a grande e a pequena cidade, porque as escalas nesse que é uma referência para qualquer discussão urbana, nesse espectro são outras, né? E aí, novamente, eu acho que com outros olhos nós temos que voltar a ler Ansas Kassassen, A Sociedade em Rede do Castells e apreender essa outra geografia dos fluxos de capital. E aí, nessa
geografia, a escala da grande e da pequena cidade não é um preponderante. O que é preponderante são as escalas de fluxo dos dados, e aí, nesse sentido, a pandemia, desse ponto de vista, da vigilância, do controle, do monitoramento, do grande laboratório que esse momento se tornou para as experiências de teletrabalho e tudo mais, elas confluem nessa direção, né? Precisaria, de fato, fazer uma pesquisa com dados mais rigorosos que pudessem contemplar essas dinâmicas. Agora, a Fernanda chama a atenção para uma das questões que me parecem mais perturbadoras desse processo como um todo, que é a noção, a fronteira entre público e privado. Se eu não me engano, em 2005 ou 2006, o tema do Ars Eletrônica, que é o mais antigo e o maior festival de arte e mídia do mundo, é um festival austríaco, mas com um impacto muito grande. A Áustria, bom, o festival ocorre em Linz, que é a cidade em que o Hitler nasceu, e eles elaboraram uma estratégia muito astuta, turística, que já que a gente não consegue se libertar desse passado, nós vamos virar a capital do futuro. Então, isso explica um pouco o Arte Eletrônica, sei lá. Mas, em 2005, o tema, o slogan, o tema do festival foi a privacidade acabou, no more privacy. Né? Não tem mais, num mundo de dados, todo mundo em rede, e essa é outra dimensão do capitalismo em nuvens, concentrou tudo em algumas poucas empresas, como a Google, Twitter, o Facebook, a Amazon, que muito equivocadamente a gente interpreta como loja ainda do Jeff Bezos, mas na verdade, a maior fornecedora de infraestrutura de servidor e a que tem a maior galé da internet, né? Da onde vem os nomes Turkers, é a M-Turk da Amazon.com. Isso tudo vai fazendo esse paraíso dos dados, paraíso para eles, né? Se concentrar em algumas poucas corporações. E dentro dessa piscina de dados, a nossa privacidade, tal qual nós a entendíamos, eu lembro de uma frase que me acompanhou a vida toda e boa parte do público que está aqui, que era um statement da Bárbara Kruger, muito no campo do feminismo: teu corpo é um campo de batalha. E isso tinha uma inserção que hoje vira magnâmica, porque o nosso corpo é apropriado desde a fisiologia. A Fernanda Bruno acabou de soltar um estudo incrível. Ela, de novo, gente, esse ataque à universidade pública é uma catástrofe na nossa capacidade de pensar no Brasil. Mas fez um estudo sobre esses aplicativos psicológicos, né, que te ajudam a dormir, ajudam a acordar, ajudam a controlar a ansiedade, e tudo vão monitorando teus batimentos cardíacos, controle de calorias. As pessoas fazem tudo isso via aplicativo. É o momento que, assim, acabou a privacidade. Na hora que o meu corpo passa a ser um dos dispositivos mais importantes de captura e fornecimento de dados, sobre dados que nós não temos controle. Você pode até optar em não compartilhar o cenário da sua casa numa live, mas você não pode optar, você não pode controlar as outras informações que vêm no pacote de uma câmera
térmica ou de um tiro desses de termômetro, né? Que recolhe esses dados e leva para servidores que nós não sabemos o que mais pode ser feito com esses dados. E antes que falam, é muito exagero, bom, ninguém acha que quando vai tirar um RG novo ou um passaporte novo, esses dados da nossa biometria vão alimentar câmeras de reconhecimento facial, por exemplo, mas irão, porque ninguém sabe quem são os donos das patentes das empresas que produzem esses hardwares e esses softwares. Nesse sentido, falar em privacidade hoje exige que nós nos desloquemos da discussão sobre preservação da intimidade. E nós ainda tratamos isso, eu falo nós, todos, nós que refletimos sobre essas questões, como um fenômeno onde essas duas camadas se superpõem, o direito à intimidade e o direito à privacidade. Isso não confere nesse estágio de cooptação, de colonização da percepção que nós estamos vivendo no tal do capitalismo em nuvens, que tem uma série, óbvio, de potências em aberto, e eu termino por aqui, essa é a grande ambivalência do nosso momento histórico, os espaços de resistência e os espaços de captura confluem, apesar de toda a pressão do software livre por outros espaços de vivência e sociabilidade nas redes e outros tipos de produto, o fato é que a demanda pela capacidade de servidor, e é isso que são as nuvens, de oferta, que tem a capacidade de aguentar tanta gente, como nós hoje aqui, como a USP inteira pendurada no Google, nosso e-mail, nosso Drive, nós agora no YouTube, é porque essa capacidade de oferta de espaço, de infraestrutura, não é para qualquer um, é para algumas empresas, e é por isso que a cobrar, como o Brasil começou exemplarmente com o processo do Marco Civil e depois com a Lei de Proteção Geral de Dados, e é um absurdo mesmo, bom, nós sabemos o Congresso que nós temos, como conseguem distorcer e levar para outro lado pautas que foram colocadas ali, quantos são centrais na política contemporânea, a discussão de uma politização dos dados, dos hardwares, porque isso vai, em última instância, cooptar a nossa subjetividade, seja ela pela nossa fisiologia, seja ela pela nossa afetividade. Eu vi, por acaso, uma pergunta aqui que sai totalmente fora da caixinha e que eu acho que é importante. A Natália Lavigne lembrou que hoje à noite, completarão 2 anos do incêndio do Museu Nacional. E ela fala que no Memória da Amnésia, no meu livro que eu publiquei o ano passado pela Edições Sesc, e aí não um livro a queima-roupa, um livro que reúne trabalhos pensados ao longo de anos. Eu terminei com um ensaio a queima-roupa, escrito logo após o incêndio do Museu Nacional, e onde eu insistia muito que aquilo era um corte na nossa experiência política e cultural de uma catástrofe, né, que estava por vir. Infelizmente, acho que acertei, não só pelo coronavírus, mas porque aqui nós temos essa prerrogativa de uma pandemia que não é só uma questão política, é uma questão ideológica, né, onde o ministro das Relações Exteriores fala em comunavírus e o Trump faz uma leitura muito semelhante aí na campanha dele. Mas se o coronavírus implica um memoricídio, implica novos memoricídios, que a doação de dados ela tem sido feita numa escala descomunal,
não só pela vigilância, mas porque o teletrabalho e os espaços, os poucos de fluxo urbano que nos restaram, são monitorados o tempo todo e esses dados podem ser sequestrados de nós e da nossa experiência histórica a qualquer momento, né? Basta pensar que eu ainda não entendi por que a Secretaria Municipal de Cultura decidiu não só interromper, o que seria legítimo, a sua ação nas redes sociais em função das eleições, mas deletou tudo, deletou todas as contas, é o perigo de migrar toda a memória para esses circuitos. Nós estamos criando narrativas sobre a pandemia e acreditando que esses canais são capazes de dar conta da nossa memória. Desde já, eu já peço a Paulo que baixe todos os vídeos do YouTube que, conforme eles são colocados, porque nós precisamos ter um mínimo de consciência que se uma bomba cair nos servidores do Google, ou se o Google decidir privatizar cobrar por todas as instâncias de uso desse espaço, que não é público, é grátis, como qualquer shopping center, isso coloca boa parte da memória do século XXI, que já nasce sob um memoricídio de outra escala e de outra ordem, que não se compara com, não estou querendo comparar a perda do Museu Nacional com a perda da memória da pandemia e com os apagamentos que nós estamos sujeitos, mas é um alerta. E toda essa insistência que o Museu Nacional pode reviver a partir dos seus duplos digitais, né? As peças 3D. Bom, é algo que é um mínimo de reconexão. Mas, gente, ali a cultura material de toda essa história do museu apagou-se. Num país de memoricidas, faz sentido que o processo de recuperação esteja no estágio em que está e na velocidade em que está, não por culpa, como a imprensa adora colocar, pelo museu estar sob controle da UFRJ, aliás, é só porque está sob os auspícios da UFRJ que alguma coisa está sendo feita, mas pela isenção dos nossos doadores que adoram comprar arte, mas que não investem em cultura. É algo sintomático desse processo. Eu sei que é uma fresta aí que não diz a respeito, mas é importante a gente não esquecer que esse dia é um marco histórico, sim, na história do país, o incêndio do Museu Nacional. Como se diz aí, essa coisa de dar spoiler, né? Não acredito muito nisso, mas é que eu queria falar um pouco do final do livro, o finalzinho. Na verdade, a Gisele não se propõe a falar sobre, né, o tema do livro não é esse cenário pós-pandêmico. No entanto, é lógico que essa é a grande pergunta que está no ar, né? O que viveremos, né? De todo modo, eu acho que o livro termina de uma forma aí, o que a Gisele gostaria de dizer nesse sentido, né? No meu entender, né, colocando uma coisa como se nós não pudéssemos ver, não devêssemos ver o futuro como uma condenação já posta, né, como um destino já traçado. Porque ela termina, quer dizer, nesse sentido, ver se a gente consegue um pouco fazer uma reflexão, não como futurologia, mas um pouco, talvez até para nos acalmarmos, né, porque essa pergunta que está em nós, né, o futuro da vida pós-coronavírus, ou
pós-coronavida, né? A Gisele termina, vou contar, hein? Ela diz que o futuro da pandemia já tenha se tornado presente. E a primeira coisa a fazer seria não deixar que a coronavida se torne o nosso depois. Eu acho que é uma frase belíssima, se me permite dizer, Gisele. E eu acho que vou repetir, né? A primeira coisa a fazer seria não deixar que a coronavida se torne o nosso depois. Eu acho que o que tem nessa frase é justamente e o que é muito importante para a nossa sanidade nesse momento é romper com um destino já traçado, né? E um pouco aproveitarmos esse momento de reflexão, aproveitarmos o livro, a sua escrita, como uma reflexão aberta e não como algo que já configure, né? Que torne o nosso depois. Aí queria saber se você teria alguma coisa a comentar nesse sentido. Então, isso é uma oportunidade também para frisar algo que você comentou, Fernanda, e eu gostaria de deixar claro. O Coronavida é um ensaio escrito a sangue quente, ou seja, ele foi feito, está sendo feito no corpo a corpo com esse cotidiano. Tem uma projeção do Mozart, que é um DJ de Recife, aí nessa loucura genial do Projetemos, que é 2020, escrito por Stephen King, dirigido por Quentin Tarantino, que enfim, escrever dentro desse roteiro está um pouco... lógico que é muito arriscado, pode conjecturar muito, e o livro, primeiro, não tem caráter de futurológico, como você enfatizou. Segundo, ele aponta reflexões, né? E, nesse sentido, essa que é um desdobramento de um processo aí desencadeado pela N-1, que disparou, já tinha uma coleção que chamava Pandemia Crítica, e aí vem essa pandemia, e é óbvio que não poderia deixar de aderir, publicando uma série de textos escritos no calor da hora. Um dos mais interessantes, acredito eu, entre outros, é o do Bruno Latour, que faz um questionário para as pessoas refletirem e aproveitarem esse momento como um momento de possível projeção de mudança. E ele justifica esse questionário porque ele diz que esse momento a última coisa, diz aspas aí para o Latour, a fazer seria voltar a fazer tudo o que fizemos antes. E eu pouco me perturbei com essa frase, assim, porque eu gosto mais daquele slogan dos levantes do Chile de outubro. Nós não queremos a volta à normalidade, porque a normalidade já era um problema. Não quero voltar a nada como era, mas nós precisamos não deixar que essa situação que está sendo chamada de novo normal se constitua, de fato, um paradigma. Nós não queremos nem essa normalidade emergente quando nós percebemos que a paranoia se tornou o horizonte estético da cultura contemporânea. Nós temos que parar e repensar tudo, né? Como indústria da moda já se pendurou nessa questão da máscara como um feitiço, e não aceitando aquilo que, sim, é verdade, a máscara nós precisamos agora e precisaremos, segundo a diretora científica da Organização Mundial de Saúde, nos próximos 5 anos. Mas isso não é um bibelô, teríamos que estar pensando, como vários setores, de novo,
da USP e outras universidades públicas e outros centros de pesquisa no mundo, em formas de barateamento, em formas de produção rápida, e não como mais um feitiço que possa diferenciar um do outro, é uma constelação, e é um horizonte estético também, porque todo esse fenômeno das câmeras térmicas, dos mapas de calor, se tornou o grande referencial da cultura, a grande referência da cultura visual para operar com as diferenças. Não deixa de ser um problema, nós temos que questionar essas instâncias, sim, porque são essas que tendem a consolidar e instituir esse digital divide como um fosso que enuncia, eu repito, algo que é muito mais violento entre quem tem acesso e quem não tem acesso à tecnologia. É quem é visível perante o Estado e aos sistemas de saúde pública, e quem é invisível. E o quanto, na outra ponta desse sistema, então nós temos é esse conjunto dos móveis que não puderam ser imobilizados em nenhum momento, porque mesmo o imóvel que está nessa categoria do precariado, ele tem um ponto de origem e um ponto de destino. Então, nós temos toda essa massa para contemplar, que é dessa população que é nômade e não pode ser monitorada. E ao não ser monitorada, ela não é computável, ela não entra nas estatísticas, ela não é curável. Então, essa necropolítica tropical começa a ganhar um espectro bastante assustador, e é nisso que eu insisto tanto que o futuro, nós não podemos deixar que o futuro da pandemia já tenha se tornado o nosso presente, que ele seja tão cooptado por esse discurso acomodado que nós vemos circular aí com tamanha intensidade, que não é o do Latour, óbvio, mas que maravilha que agora nós temos tempo para ler, nós temos tempo para pensar, é um momento de pausa na superprodutividade. De quem, cara pálida? Esse é um momento assim que o capital está se apropriando do nosso cotidiano de uma forma que nem o nosso corpo mais é uma fronteira, ele é o centro desse campo de batalha, e é nesse sentido que o pós-pandêmico já é. Nós não podemos adiar essa reflexão e precisamos compreender que é mais que urgente pensar multidisciplinarmente com os imunologistas, com os cientistas, mas a partir do ponto de vista das humanidades, né? Seja o urbanismo, a arte, a sociologia, a geografia e a arquitetura, que certamente é um dos setores mais, a arquitetura e o design mais impactados pelo processo pandêmico, quando a gente vê, na mesma medida do fashionismo aí das máscaras, todos os designs, que eu falo design inutilitário, que é como estar encastelado, como não viver junto, né? Se preocupando em desenvolver métodos da gente estar separado, mobiliário, para que as pessoas não tenham nenhum contato, e não uma pesquisa, como tem sido feita por outros órgãos, de novos tecidos, novos materiais que permitam que nós estejamos juntos. Não é sintomático, e eu encerro com isso, essa euforia em torno do drive-thru,
do drive-in. Nós passamos os últimos 15 anos brigando pela reconquista da rua, pelas bikes, pelo transporte público, e agora celebrar a migração para dentro do carro. Ah, não, nós não podemos deixar que o pós-pandêmico se torne o nosso depois de maneira alguma. Gi, eu acho que é isso, e acho que a Fernanda encerrou com uma pergunta fundamental, uma questão fundamental. Eu também queria reiterar, eu acho que essa discussão, ela é talvez uma das grandes pontes do nosso diálogo, a ideia da perspectiva histórica, de como que é fundamental a gente sempre retomar a perspectiva histórica. Alguém do chat colocou isso também, né? Porque não necessariamente a ruptura é boa, né? Tem muito essa ideia nos processos, inclusive dos debates da arquitetura e do urbanismo, a ideia de que é necessário romper, os rompimentos geracionais e tal, e à medida que a gente recupera os processos históricos, a gente vai vendo também a necessidade fundamental de agentes do passado que nos trouxeram até aqui, que nos fizeram sedimentar a reflexão, né? E que isso, na verdade, tem que ser um resultado sempre de acúmulo dessas forças ao longo do processo histórico, e que as rupturas nem sempre indicam melhores horizontes, e nesse caso eu acho que muito pelo contrário, né? Esse rompimento com a vida, o debate, a luta pelo espaço público, ela só tende a nos trazer uma vida mais difícil, uma exploração maior dos nossos corpos, e não o contrário, né? Então, eu acho que você traz, de fato, essa reflexão absolutamente necessária, que acho que a Fernanda colocou bem ao final. Eu vou repassar para a Fernanda, se ela quiser fazer alguma reconsideração para fechar aqui, alguma consideração para fechar, e depois também a você, Gi, para a gente fazer a despedida aqui, que a gente já está chegando em quase 2 horas de debate absolutamente produtivo. Eu rouquíssima. As pessoas continuam acompanhando, foi realmente incrível. Então, eu queria repassar aí para a gente fazer esse encerramento. Fernanda. Eu acho que eu já fiz pelo menos as principais, Gisele. Espero que a gente possa continuar conversando, porque enfatizar que o que a Gisele tem feito é uma reflexão continuada, né? Como foi dito aí algumas vezes. Foi um prazer enorme participar. Quero agradecer aí as duas, Nilce, Gisele, a Escola da Cidade, a FAO e a todo mundo aí que está ouvindo. Fico muito... É um agradecimento também não protocolar, porque a gente está vivendo uma forma de solidão muito dura, com muitas questões prementes, mais do que prementes, doloridíssimas. Então, a gente poder estar junto falando sobre elas é uma forma de sanidade, poder pensar de forma saudável no futuro, e eu espero que todo mundo que tenha nos acompanhado tenha tido também essa sensação. Tenho, assim, toda a oportunidade que eu posso, tenho dito que a gente tem que aproveitar esses momentos para que traga coisas boas às nossas vidas pessoais, para que a gente possa, conjuntamente, enfrentar esse momento muito duro do mundo e, sobretudo, do Brasil, eu acho. E muito obrigada. Olha, vocês já falaram tudo, os comentários foram incríveis, eu só posso agradecer o espaço, a FAO, a Escola da Cidade, óbvio, vocês duas e todos e todas que nos acompanharam aí nessa manhã, num horário... Bom, já deixamos a coisa do fuso horário no antes da coronavida, né? E pedir que, por favor, repliquem a hashtag, porque ela faz parte da nossa discussão. Não é muito difícil, não ao PL 529. Isso é estratégico, é a condição de nós continuarmos essa discussão aqui e fora daqui, mas na trilha dessas reflexões. Então, muitíssimo obrigada, e não ao PL 529.
Obrigada, Gi, obrigada a Fernanda. Eu queria dizer que para mim foi um absoluto privilégio fazer essa discussão. Eu agradeço, em primeiro lugar, a sempre parceria da Escola da Cidade. Eu acho que a gente tem feito várias coisas incríveis em conjunto, e eu espero que essa parceria continue sempre que possível. Queria também agradecer super a Gisele pela generosidade que ela tem, desde o primeiro momento que eu cheguei à FAO. Acho que foi uma das pessoas que eu gostaria de agradecer imensamente pela maneira generosa que me acolheu, né? E assim como eu tinha sido anteriormente acolhida na Escola da Cidade, e acho que a gente vai construindo essas parcerias no sentido de ampliar a importância dos debates acadêmicos e da relação da academia e da reflexão intelectual com a vida, né? Eu acho que é essa o nosso principal objetivo, e eu acho que para isso, vou reiterar aqui que a Gi pediu não ao PL, e espero que na próxima terça-feira todo mundo esteja aí acompanhando o próximo FAO Encontros, que teremos aqui nesse mesmo bate-canal. Obrigada, uma boa tarde a todo mundo que acompanhou. E muito obrigada à infraestrutura Videofal, sempre arrasando na produção aqui, especialmente ao Diógenes, que está aqui no comando, pilotando câmera e som dessa transmissão. Perfeito, Gi, acho que é excelente lembrar que aqui tem uma equipe que está dando conta de conseguir aí fazer a nossa reflexão vazar por essas telas, né? Acho que é isso. Obrigada, Diógenes, e obrigada a todo mundo que acompanhou. Boa tarde a todo mundo.